Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler 2 versículos, vamos orar e então você senta, amém? A gente vai ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, com certeza vai abençoar a sua vida e a minha também. Diz assim o versículo 37 de Hebreus capítulo 10, diz: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela sua fé. Se retroceder, não me agradarei dele. A ênfase que eu quero dar é: mais o justo viverá pela sua fé. Amém? Pai, nós queremos te render graças por esse tempo. Obrigado pela sua palavra, que é a verdade. E cada vez, Pai, que nós nos reunimos aqui, estamos diante do Senhor como igreja, para desfrutar da comunhão uns com os outros e também da comunhão da sua presença, do ministério do seu Espírito que fala diretamente a nós. Cada vez que nos reunimos nesse padrão, o Senhor tem propósito de nos acrescentar, de trazer chaves que vão libertar a nossa vida. E Pai, eu estou muito convencido de que sou apenas um canal, que eu não tenho a capacidade de alcançar o coração das pessoas. A minha prontidão e disposição só consegue ir até o ouvido de cada um, mas o seu Espírito pode fazer descer essas verdades, traduzir, Pai, cada expressão, no sentido de que cada um absorva, entenda. E eu declaro o Espírito da palavra, amém, em nome de Jesus, em nome de promovendo Jesus, libertação, porque a sua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós sabemos, Pai, que essa sua palavra, ela não é informação apenas, ela é Espírito. E nós clamamos por essa manifestação, amém, do Espírito da palavra. Eu peço a sua ajuda para fazer isso, Pai, no tempo que tem, sem ser extenso, sem ser cansativo, sendo preciso nas coisas que estão no seu coração, para transmitir ao coração de cada amado, amém, Pai, em nome de Jesus, e para a sua própria glória que nós fazemos isso, Pai, amém, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, obrigado pelo tempo que ficou em pé. Amados, já tem um tempo que eu sou ministro do Evangelho, que eu atuo como pastor. Por muito tempo atuei integralmente como pastor, ou seja, sem ter outra atividade paralela. E isso me acrescentou um nível de experiência. Eu digo isso sem nenhum tipo qual seria a palavra, né? De arrogância, de pretensão, porque a experiência que me foi atribuída nesse tempo não se trata de coisas apenas certas, de coisas apenas boas. Na verdade, a gente vai aprendendo à medida que a gente vai vivendo e se expondo às coisas. E quando a gente começa na vida pela fé, não só ministerial, mas tudo que a gente tem é a disposição. Tudo que a gente tem é a prontidão. Nós estamos focados e desejosos de que mudanças aconteçam. Nós queremos conhecer. Então, nós muitas vezes nos atrelamos, nos abraçamos com aquilo que a gente entende ser os princípios ou viés daquela nova vida. E uma coisa que Deus vem tratando comigo há um tempo, de um tempo para cá, e é por isso que eu falei que as minhas experiências nem sempre foram boas, é que boa parte do tempo da minha vida cristã, apesar de ter toda essa postura de boa vontade, de entrega, de decisão por Deus, eu me movi também muito tempo pelo trilho da religião. E quando eu falo religião, eu não falo do seu sentido etimológico, né, que quer dizer religar, que quer dizer reaproximar, mas eu falo de religião nesse sentido instituição, muitas vezes separatista. Quando se fala de religião, as pessoas já pensam assim: quem tem a sua pensa que é melhor do que a dele, quem tem a sua quer tirar dele de onde está, quer trazer para cá. E Deus nunca planejou isso, Jesus nunca planejou isso, Jesus nunca pregou religião. E o que é que isso tem a ver com o texto que nós lemos: o meu justo viverá pela sua fé? É que, claro, eu não posso falar sobre todas as religiões porque não conheço, e eu mesmo tenho me denominado um homem sem religião, né? Eu não tenho religião, eu tenho a Cristo e procuro tê-lo, conhecê-lo, né? Porque religião nesse padrão eu não quero nem ensino. Num padrão que separa, no padrão que impõe, isso não é a vontade de Deus. Isso não é o que Deus pensa.
Só que quando nós entramos, a gente tem toda essa postura, todo esse desejo, mas a gente conhece pouco sobre o Deus que a princípio ele não planejou ser o Deus da nossa religião. Ele planejou ser o Deus da nossa vida. Amém. Quem colocou Deus dentro das paredes da religião foi o homem. Quem colocou a Bíblia como um livro da religião cristã, seja ela católica ou evangélica, foi o homem. A Bíblia é um livro que não está limitada a um grupo de regras, de costumes. Na verdade, é um manual de vida para qualquer pessoa. Porque trata sobre todos os assuntos e pelo prisma de Deus. E quantos sabem que a perspectiva, o prisma de Deus é sempre melhor, é sempre bom, é sempre mais amplo que o nosso. Amém. Então o que é que eu quero dizer com isso e o que é que isso tem a ver com o justo viverá pela sua fé? É que o primeiro contato que a gente tem, porque quem se aproxima de um contexto religioso, na verdade a mensagem implícita ou a condição inicial é a localização de alguma coisa que não está bem, de algum problema, de alguma área que você quer melhorar, sim ou não? Na maioria das vezes é isso. São sofrimentos, são vícios, são perdas, e insatisfações, depressão, uma série de coisas. Aquilo faz você fazer uma análise da sua própria vida e pensar assim, eu preciso de algo diferente. Eu preciso... e isso é uma boa postura, é uma boa leitura, porque continuar fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente é conceito de insanidade. Mas o que Deus planejou para mim e para você, inclusive dentro desse padrão de resolver as pendências, de sair das cadeias, de se livrar daquilo que nos prende, é muito mais amplo do que aquilo que por muito tempo a religião apregoou. O que é que a religião apregoa? Regras. Tanto que quase que genericamente as pessoas entendem que vida com Deus, na verdade, é um padrão de permissão e proibição. Isso pode, isso não pode. Sim ou não? Infelizmente. Tem poucas coisas mais distantes da verdade do que isso. Porque mas toda a ação de Deus, todo o projeto de Deus, e a Bíblia revela isso, enviando Jesus para, Efésios diz, assumir a forma de servo, se esvaziar da sua divindade. A Bíblia diz, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se dessa condição, assumiu forma de homem e foi punido, morreu o pior tipo de morte. Tudo isso tinha um propósito, amados, e nem de longe o propósito de Deus em enviar Jesus era encerrar a mim e a você dentro das paredes de qualquer religião que seja. Porque quando o diabo não consegue prender as pessoas nos laços do pecado, ele encontra muita ferramenta para prendê-las nos dogmas religiosos. E é por isso que Jesus não foi aceito pelas pessoas da sua época. Porque eles estavam dentro de um padrão religioso muito rígido. O farisaísmo, por exemplo, os fariseus, que era uma facção do judaísmo, era quase o Talibã. Não podia comer sem lavar as mãos, não podia varrer a casa no sábado, não podia comer carne de porco, não podia isso, não podia aquilo, não podia se relacionar com samaritanos ou casar com qualquer outra pessoa que não fosse da mesma etnia, da mesma raça. Era um rosário, amados. Não sei se aqui fala usa essa expressão rosário para falar muitas coisas, né? Era um rosário de regras, uma lista de pode, não pode. E de tanto as pessoas terem essa mentalidade, num dado momento, eles receberam a lei, né? Que, diga-se de passagem, e essa é a minha mensagem, a lei que nós chamamos de 10 mandamentos, aquelas escritas em pedras, aquilo ali, mas não foi dado, foi Deus que deu, mas o propósito de Deus ter dado aquilo ali não foi para salvar as pessoas, não foi para que elas entendessem que praticando aquilo ali, elas iam ser aceitas por Deus. Não, o que a Bíblia diz sobre a entrada, sobre o advento da lei, é que sem lei o povo se perdia. E a lei foi dada como uma baliza, como um padrão para sinalizar coisas. Não para dizer, faça isso e você vai ser salvo, ou não faça e você vai ser perdido. Não.
Então, quando as pessoas antigamente se depararam com esse conjunto de regras, para elas, eu oro que o Espírito Santo ajude você a entender. Amém. Qual é o princípio, o propósito de Deus ter criado o homem, ter colocado ele no Éden, depois que ele foi tudo comprometido, depois Deus começou a trabalhar com Jesus para restaurar aquele comprometimento que houve. O que foi comprometido? Eu pergunto para você, o que foi comprometido no começo? O relacionamento. O que é que Deus tem trabalhado para restabelecer, restituir? O relacionamento. Então, o que Deus quer ter com o homem é relacionamento. É verdade. E só para você entender que a lei, as práticas, não é o viés da nossa vida com Deus, é que isso é frio. Isso não tem vida. Isso não lhe toca. Quando vocês estão entendendo? Na verdade, o que acontecia era que, isso é a Bíblia que diz, não sou eu, é que sem lei o povo estava se perdendo. Então a lei não veio para livrar o povo de se perder, veio para sinalizar que eles estavam fazendo coisas que, mesmo sem estar registrado, comprometeria a sua vida e até promoveria a separação. Mas a lei não veio para religar. A lei não veio para justificar, e a expressão justificar quer dizer tornar cada pessoa apto na relação com Deus. Porque quando Adão pecou, ele tornou toda a humanidade inapta. Sim. Adão estava numa posição que a Bíblia diz que era de livre acesso a Deus. E quando Deus veio na viração do dia para falar com Adão, ele disse: Adão, onde estás? E quantos sabem que uma das atribuições de Deus é a sua onisciência. Onisciência quer dizer, conhece todas as coisas. Dentro da onisciência tem a presciência, conhecer de forma antecipada. Então, quando Deus falou com Adão, onde estás, ele não estava dizendo, porque a Bíblia mostra que ele estava escondido. Mas esse onde estás não é atrás de qual planta você está. Sim. Não, porque Deus vê todas as coisas. Esse onde estás era a menção de um evento que promoveu destituição. O Espírito Santo vai lhe ministrar o que eu estou lhe dizendo. Amém. Quando Deus disse, Adão, onde estás? Ele estava fazendo menção de algo que aconteceu, que promoveu destituição. Quem sabe o que é destituição? É alguém ser tirado de uma posição. Fulano é prefeito da cidade. Aí ele cometeu um monte de coisa, entra um processo de impeachment e ele é destituído. Ele perde todas as honrarias, todas as regalias, perde salário, perde a posição. E quando Deus chegou para Abraão e disse... Para Adão, é tudo com A. E também vou falar sobre Abraão. Deixa eu ver o tempo. Com Aião. Quando ele chegou para Adão e disse, onde estás? Ele estava dizendo, você não está mais na posição que eu lhe deixei. Você decaiu dessa posição de relacionamento. Algo que você fez promoveu destituição. E desde lá, amados, o que Deus vem fazendo é promovendo meios para que o homem seja devolvido a essa posição. Só que toda a mentalidade humana, sem a iluminação de Deus, ela entende assim, que se eu sair desse lugar onde eu nunca deveria ter saído, eu preciso fazer algumas coisas para voltar para ele. Se eu estou agora numa posição de não aceito, eu preciso fazer coisas para de novo eu ser aceito. Que é o que a Bíblia chama de justificação. O que é aceitação? É justificação, é o homem ter sido liberado de todas as suas culpas e ser devolvido a essa posição. O que aconteceu com aquele casal no começo? Eles começaram a ter percepção da vida física mais do que a vida espiritual, porque eles sempre estiveram nus, mas eles só tiveram a nudez como um problema depois que se separaram de Deus. E eles se esconderam por causa disso, a Bíblia diz. Por que se esconderam? A Bíblia diz, porque estavam nus. Viram que estavam nus e se esconderam. Então eles entenderam, a gente não pode passar a vida inteira escondido, vamos resolver isso. Qual é a razão do nosso esconde-esconde? Nudez. Vamos resolver a nudez. Cozeram folhas de figueira e fizeram roupas. Como quem dizia assim, eu errei, então eu mesmo vou consertar. Eu errei, então eu mesmo vou consertar, vou fazer aqui coisas que possam consertar. E chegou diante de Deus, tcharam! O que é que Deus fez? Parabéns, que roupinha bonita, né? Você contou rindo do meu tcharam. Foi isso que Deus fez? Não. A Bíblia diz que Deus não aceitou aquelas vestimentas como requisito para reaproximação. Por quê? Porque o que tinha causado aquilo não era só algo que gerenciava percepções negativas no físico. Eles tinham sido comprometidos no espírito. Um problema chamado pecado, separação tinha acontecido ali.
E o pecado não podia ser ignorado, ele tinha que ser tratado. Ele tinha que ser punido, na verdade. E naquele momento, o que Deus fez? Ele começou a imprimir na mentalidade do primeiro homem e da primeira mulher, que quando existe o problema de separação do homem com Deus, em função do pecado, a única coisa que pode viabilizar novamente essa relação, não é ignorar o pecado, não é varrer para debaixo do tapete, é resolver o problema. E o problema do pecado só pode ser resolvido de uma forma, é quando ele é punido, quando ele é pago. E o que foi que Deus fez? Deus começou a imprimir na mentalidade deles que um mecanismo espiritual para resolver o problema de separação, para tirar a culpa de alguém, é se um inocente morresse pelo culpado. É se alguém pagasse por aquela culpa. E por isso ele não aceitou as folhas de figueira e sacrificou um animal. E com as peles daquele animal ele fez roupas para eles. Ministrando uma mensagem, quando o sangue daqueles animais tocou no corpo deles, eles estavam dizendo: está vendo que alguém teve que morrer pelo que você fez? O padrão não é fiz errado e conserto do meu jeito. Não, o padrão é fiz errado, existe uma forma de Deus em resolver. E a partir daquele momento, não resolveu completamente o problema de separação, porque ele continuou morto espiritualmente. Mas cada vez que o homem ia se aproximar de Deus, ele precisava sacrificar um animal. Porque isso era uma expressão de que ele admitia as suas culpas. E que a Bíblia diz que aquele sangue não tirava o pecado dele, mas cobria. Momentaneamente, para aquele contato, para aquela hora. No próximo contato ele tinha que fazer a mesma coisa. Mas na verdade o que Deus estava querendo fazer era implantar no coração deles um evento futuro que aconteceria, onde o Cordeiro de Deus morreria inocente de uma vez por todas, não para cobrir o pecado das pessoas, mas para tirar completamente aquilo que causava a separação e poder criar acesso. Por isso que quando João Batista estava pregando na primeira aparição de Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Agora, olha que pesa a expressão. Ele não diz que cobre, ele não diz que resolve momentaneamente, ele diz que tira o pecado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você está comigo, amados? Amém. Só que o tempo foi passando, as pessoas elas encontraram dificuldade em se relacionar com Deus pela fé. Sem ver as coisas, elas queriam algo que fosse palpável, tangível, até que a lei veio. Só que a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Que no contexto de Adão e Eva mesmo, uma lei só existia. Qual era? Não comer. Não comer. Onde foi que o diabo veio investir? Exatamente na referência da única lei. Deus não disse: você não pode comer desse fruto. Ele disse: você não deve. Isso compromete. Isso vai quebrar o nosso link. E quando a serpente, que era o diabo, apareceu, disse: foi assim que Deus disse: não coma de nenhum fruto. Olha só, plantando dúvida. Não é de nenhum fruto. E qual é a nossa mensagem hoje, amados? O que nós precisamos entender é que quando o pecado foi aumentando e as pessoas, porque estavam mortas espiritualmente, elas encontravam dificuldade de ter a vida com Deus, elas desejaram esse padrão, até que a lei veio. Só que a lei que virou padrão para muitas pessoas e até para muitos de nós hoje, a lei de Moisés, a lei mosaica, os 10 mandamentos, e todas as outras regras, e todos os outros padrões que mesmo que não recebam esse nome, mas estão dentro daquilo que nós chamamos lei, que são o que? Requisitos para aceitação, requisitos para o bem-estar. Se eu fizer isso, eu me sinto bem. Se eu não fizer, eu não me sinto. Se eu fizer isso, eu estou aceito. Se eu não fizer, Deus me fulmina. Essa lei, amados, ela veio 430 anos depois da primeira aliança significativa que Deus fez com o homem. E a primeira aliança que Deus fez com o homem não foi baseada nas regras que ele cumpre. Foi baseado na fé. Amém. Agora sim, vou falar de Abraão. Talvez você não saiba, Abraão foi o primeiro judeu. A nação de Israel nasceu em Abraão. Ele foi o primeiro judeu. E naquele tempo,
alianças. Naquele tempo, 430 anos antes da lei, a Bíblia usou a mesma expressão que Jesus veio usar depois, que Paulo usou depois, expressando a obra de Jesus, que foi justificação, justiça. E a Bíblia diz que Abraão, o homem que se tornou para nós referencial de fé, a Bíblia diz que ele assumiu ele chegou nessa posição de justiça, não foi pelas coisas que ele fez, foi por ter crido. A Bíblia diz: Abraão creu em Deus. Estão comigo, amados? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Então olha o que diz em Gálatas capítulo 3, versículo 17. Deixa eu ver que hora é essa, que eu quero ser bem breve. Três. 3:17. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Diz assim, ó: quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. As pessoas, depois que a lei veio, elas passaram a viver pela lei. Mas o que esse texto diz, e outras versões diz de forma muito clara, é que aquilo que vem depois não anula o que veio antes. Amém. Aí quando as pessoas ouvem isso, Tati, o que veio depois não anula o que veio antes, e a gente tem referência de Velho Testamento e Novo Testamento, as pessoas acham que o que veio depois foi a graça. E a graça não pode anular a lei. Mas na verdade a graça veio 430 anos antes da lei. E é o que o texto está dizendo. O que veio depois não pode anular o que veio primeiro. Quando Deus disse: em ti serão benditas todas as nações da terra, falando do descendente que era Jesus, na verdade isso é uma citação de dupla referência. Quando ele disse isso: no seu descendente, em Isaac, serão benditas todas as nações da terra, Gálatas diz que ele estava falando de Cristo. Quando ele falou isso, amados, a lei não existia. Quando ele falou isso, Abraão já tinha ganhado status de justo, porque creu. E isso é bom demais, porque inclui a mim e a você. Porque quando nós olhamos muitas vezes, amados, para as dificuldades, para as imposições, para as exigências, a gente olha até para as nossas repetições, para as vezes que a gente tentou fazer algo e não conseguiu. A gente olha e pensa: não vou conseguir, não vai mudar nunca. Não vou conseguir cumprir essas regras, não vou. O diabo tem mantido muita gente distante de Deus pelo conceito aparentemente justo de dizer assim: quando eu estiver pronto eu vou. Isso está muito distante da verdade. Deus não nos chamou para estar pronto, Ele nos chamou para nos aprontar. Quando Jesus estava aqui ministrando a publicanos, a prostitutas, e os religiosos da época o censuraram porque sabia do histórico daquelas pessoas, Jesus nenhuma vez disse: não vou ficar aqui não, são os irmãos da igreja. Ele não pensou nisso, ele pensou em quem precisava. E quando os supostos irmãos da igreja começaram a criticá-lo, dizendo: se ele fosse realmente rabi da parte de Deus, ele saberia que essa mulher é uma prostituta. Ele disse assim: vocês pensam que eu vim para os que estão sãos? Os sãos não precisam de médico. E essa sanidade que ele faz menção aqui, mas ninguém estava são. Porque ele estava falando da condição de pecado que foi atribuída à humanidade por aquilo que Adão fez. Então, na verdade, em outras palavras, porque Jesus era educado, ele podia ter dito assim: eu não vim para esses que pensam, que estão bons, que estão sãos, que são salvos. Eu vim para os que estão doentes e reconhecem o que precisam. Então, aquelas pessoas que criticaram Jesus e a postura de acessibilidade que ele deu aos outros, elas vinham há muito tempo sendo regidas pelo que a lei dizia. Só que quando cada uma daquelas pessoas colocava a sua cabeça no travesseiro à noite para dormir, elas eram condenadas pela acusação de não conseguir cumprir aquilo plenamente, porque as exigências da lei eram desumanas. Está comigo? Então eles viviam uma vida de aparência: nós somos os melhores, nós lavamos sempre as mãos, nossos discípulos não fazem isso, não fazem aquilo. Mas no fundo eles viviam debaixo da acusação de verbalizar uma fé que eles não tinham condição de conduzir, porque era uma fé baseada no que se fazia.
baseado na resposta que o homem pode dar. Quando Jesus tratou diretamente com essas pessoas, Fábio, no capítulo 13 de Mateus também, acho que versículo 13, ele diz: ai de vós fariseus hipócritas. Você não vê nenhuma hora Jesus chateado com o pecador. Ai, sou um pecador, olha o tamanho do pecado que ele fez. Ai, infeliz, vou matá-lo. Você não vai ver Jesus fazer nunca isso. Não é porque Jesus tem prazer no pecado, é porque ele veio para salvar os pecadores. Agora você vai ver Jesus chateado com pessoas que dizem ser boas e estão fazendo coisa diferente daquilo que elas estão dizendo. As pessoas que eram para representar Deus naquela época, Jesus disse assim: ai de vós fariseus hipócritas, vocês fecham a porta do reino. Você acha que como é esse que fecha a porta do reino? Estava na mão deles o ensino, eles eram os porta-vozes da lei e eles exigiam coisa demais. Quer dizer, vocês fecham as portas do reino, vocês mesmos não entram e impedem de entrar aqueles que querem fazer. Ele disse assim: ó, vocês atravessam oceanos para fazer um convertido, e quando fazem, torna 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Isso não foi eu que disse, foi Jesus falando sobre o que é o padrão da religião, sem entender a obra de Cristo. É verdade. Ele estava dizendo: vocês fecham as portas do reino. Ele diz: vocês atam grandes feixes e colocam sobre as pessoas, mas vocês não movem um dedo para lidar com esses mesmos pesos que vocês estão colocando sobre os outros. Está em Mateus 13. Aí, o que nós temos trabalhado como igreja, mas porque eu queria dizer que a igreja hoje, quando eu falo igreja, eu não digo Casa da Graça, não, igreja não é uma instituição, igreja são as pessoas. Igreja é aquele povo de Efésios 2, que ele evangelizou quem estava perto, evangelizou quem estava longe, e dos dois fez um só homem em Cristo, promovendo a paz. De judeus e gentios ele fez igreja. Igreja não é as paredes, igreja não é onde você vai, é aquilo que você é. Onde você vai é o templo, é a denominação. Mas igreja sou eu e você. Amém. Amém. É isso mesmo. Estão comigo? Amém. E eu gostaria demais de dizer, a igreja tem esse entendimento, a igreja vive essas coisas, mas infelizmente não é verdade, irmãos. Grande parte da igreja está no mesmo padrão, se despedaçando para tentar apresentar uma postura, um comportamento que nunca vão conseguir, e em função disso vivem farsas que uma hora aparece, uma hora é comprometida, e um testemunho negativo, amados, ele reverbera com muito mais fluência. Quantas pessoas você já deve ter ouvido: eu vou lá para a igreja, para ir para a igreja como fulano? Claro que isso é desculpas, mas são desculpas baseadas no procedimento de pessoas. Na verdade, ninguém vai para a igreja para ser como fulano ou para ser como ciclano. A Bíblia diz, Jesus disse em Mateus 11: aprendei de mim, venha para ser como eu. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, por que a lei foi dada se o padrão de Deus para nós não é que a gente viva regra sobre regra, preceito sobre preceito? Olha o que diz em Gálatas capítulo 3, 19, é a continuidade do texto que a gente leu. Ele diz assim: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Paulo diz que quando a lei veio para avultar, para ressaltar o pecado, para que as pessoas soubessem que aquilo era errado, não para resolver o problema, porque a lei não pode resolver. Ele diz: veio por causa das transgressões, até que. O que é que você entende por até que? Até que é data de validade, é prazo de vigência, prazo de vigor. Então, por que as pessoas hoje estão carregando pesos dentro da vida cristã, mesmo sendo vontade de Deus que elas andem aliviadas? Porque elas estão carregando algo que Jesus já levou. Elas estão tentando viver por um padrão que se encerrou quando Cristo veio. A Bíblia diz assim, ó: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentado por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa. Quem era esse descendente? Jesus. Veja, eu vou achar aqui o texto para você ver. Cadê? Ó, Gálatas 3,15 vai dizer assim: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular
um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, a saber, Cristo. Aleluia. E o texto que nós lemos diz que a lei foi dada para que o pecado fosse ressaltado até que viesse o descendente. Isso. Então Jesus já veio. Amém. Glória a Deus por isso. A lei perdeu a vigência. Aleluia. Ninguém precisa mais ser. Ah, pastor, mas a própria Bíblia diz que Jesus disse que não veio abolir a lei. Bíblico. Vou ler para você. Deixa eu só encontrar. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus falando, ele diz assim: não pense que vim abolir a lei. Ah, mas pastor, você acabou de dizer que a lei era até que viesse o descendente, diz que a lei perdeu a vigência, mas Jesus está dizendo que não veio abolir a lei. Sim, a gente não pode parar aqui, porque o texto tem continuidade. Ele diz: eu não vim abolir a lei, nem os profetas. Eu vim para cumpri-la. Aleluia. E a mesma Bíblia que diz isso, diz que o fim da lei é Cristo. Romanos 10, capítulo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Aleluia. E também diz em Romanos 13:10 que o cumprimento da lei é o amor. O que as pessoas não entendem é que Deus, Jesus, na verdade, é a expressão do amor dele enviado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus enviou o amor para cumprir a lei. Se você recebe uma tarefa e você cumpre, você precisa ficar fazendo ela de novo? Não. Por quê? Porque já cumpriu. Já foi feito. Se você tem uma dívida, porque talvez essa seja a melhor palavra para o que a gente está falando aí. O cumprimento da lei foi uma dívida que o pecado gerou. E se você tem uma dívida, digamos que tem uma entidade financeira onde a gente deve, aí todo mês você deposita ali, tá? Vai pagando, 36 meses, chegou no 36º mês, tive que pensar para falar. Aí você pagou a última parcela. Quando chegou o 37º mês, eles mandaram outro boleto para ti. O que é que acontece? É ilegal. Por quê? Porque já pagou. Deixa eu dizer para você, amados, em nome de Jesus, para o Espírito Santo ajudar você a entender. Amém. Colossenses 1,12 diz assim: despojando principados e potestades, Amém. Deus em Cristo os expôs publicamente, Amém. triunfando sobre eles na cruz, e rasgou o documento, a nota promissória que era contra mim e contra a sua Obrigado, vida, Senhor. que constava exatamente em regras, em ordenanças. Você sabe por que Deus não pôde simplesmente enfiar para debaixo do tapete, empurrar para debaixo do tapete o pecado? Porque as justas exigências da lei tinham que ser cumpridas. E a Bíblia diz que ele cumpriu, Jesus cumpriu. Aleluia. Cada coisa que a lei exigia, Jesus cumpriu. Obrigado, Senhor. Só que o que os religiosos não entendiam, e muitos de nós hoje não entendem, é que o cumprimento de Jesus, o cumprimento da lei que Jesus efetuou, não foi uma coisa particular. O cumprimento da lei que Jesus estabeleceu, que ele efetuou aqui, tinha um caráter substitutivo. Tanto que o Paulo vai dizer depois: aquilo que Jesus fez cumpriu em nós as exigências da lei. Alô, você está entendendo? Glória a Deus. É ilegal hoje qualquer ministro, qualquer igreja, qualquer lei, impor qualquer coisa sobre você, porque Jesus já levou. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, O padrão da lei não é para quem está em Cristo. A Bíblia diz: porque está debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre ele. Amém. Quando a Bíblia diz que a lei veio ressaltar o pecado, mas é impressionante. 1 Coríntios 15, deixa eu achar aqui, 15:56, salvo engano, vai dizer assim: o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, morte espiritual e até morte física. O que gerencia, o que opera essas coisas é o pecado. O pecado faz gerar morte, tanto espiritual e consequentemente física. Agora, a continuidade do texto, o aguilhão da morte é o pecado, aí vírgula, a continuidade diz: e a força do pecado é a lei. Você quer que eu diga uma coisa?
O que é graça? Favor imerecido, sim ou não? É Deus nos dar aquilo que a gente não merecia. Aí Deus provisionou, amados, antes da lei, diga antes da lei. Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso. Deus provisionou, antes da lei, que o seu povo fosse liberto de uma condição de escravidão, que a desobediência deles o levou para o Egito, e eles passaram 430 anos lá. Depois a Bíblia diz que com mão forte, Deus tirou aquele povo de lá. Dá para você procurar no livro de Êxodo algum comportamento correto daquele povo que merecesse a bondade de Deus? Não. Eles estavam tagarelando, feito um louco. Primeira vez que Moisés tentou ajudá-los, ele disse assim, Moisés entendeu, eu sou o libertador de Israel. Aí chegou lá, tinha um egípcio maltratando o israelita. Moisés cresceu como filho da filha de Faraó. Ele foi instruído nas culturas egípcias e era um príncipe. Era um príncipe do Egito. Então ele sabia lutar, ele tinha arma, ele era uma pessoa... Aí pegou, entendeu no coração que ele era o libertador de Israel, tinha que fazer alguma coisa por aquele seu povo, que era escravo da nação, que ele era um príncipe. E quando ele chegou lá, tinha um egípcio maltratando um judeu. E ele foi defender o seu povo. Só que quando ele foi defender, ele matou aquele egípcio que estava maltratando. E sabe o que aconteceu? O seu patrício, o seu irmão israelita ficou contra ele. Ah, porque você matou o cara que ia matar nós também? Estou falando sobre a ingratidão daquele povo. Isso gerou 40 anos de atraso no ministério de Moisés, vamos dizer assim. Ou pelo menos o processo que precisou para ele amadurecer, fugiu do Egito, ficou em Midian, sendo pastor literal de ovelha, para vir 40 anos depois para libertar o povo. Aí libertou esse mesmo povo. Quando eles saíram em direção à terra prometida, o primeiro obstáculo, o Mar Vermelho, o que é que eles fizeram? Por que nos tirou de lá para morrer afogado? Que mérito esse povo tinha para receber a bondade de Deus? Nenhuma. Sabe o que aconteceu? O mar se abriu. E eles passaram. Depois eles continuaram murmurando, porque a gente está morrendo de fome. Lá no Egito tinha, a gente se fartava, olha, até mentir eles mentiram. Lá a gente se fartava de carne, comia alho e cebola. Foi o que Deus fez, mandou um raio do céu, abriu eles em banda. Não, mandou maná do céu, pão do céu, e eles comiam todo dia. O que é isso? Bondade, favor de Deus. Amém. Chegaram a um lugar no deserto onde a água era amarga, não tinha, era intragável. Aí Deus falou com Moisés, corta um pedaço dessa planta, joga dentro da água, a água ficou doce, eles beberam. Chegou num lugar que nem água tinha. Trouxe a gente para morrer de sede no deserto. Deus falou com Moisés, toque na rocha. Daí naquela Moisés se chateou, é outro assunto, não quero entrar nesse mérito. Saiu água, beberam água. O que esse povo merecia? Nada. Reio. No lombo. E o que eles receberam? Amor. Graça, favor, provisão. Moisés subiu para pegar as tábuas da lei. A partir daí as pessoas começaram a morrer. Preste atenção nisso. Não tem registro de morte das pessoas que saíram do Egito até que a lei foi dada. Não tem. Até que a lei foi dada. Por que isso então, pastor? Porque enquanto a lei não tinha sido dada, as pessoas dependiam da graça de Deus. Quando a lei foi dada, elas deixaram de depender de Deus e começaram a viver pelas suas próprias práticas. O texto de Jeremias 17,5 que diz: maldito o homem que confia na força do seu próprio braço e se afaste do Senhor. Estão entendendo, amados? Sim. Eu vou encerrar, porque esse é um assunto para muitos dias. Mas eu vou encerrar só para você se localizar. Agora, contextualizando, ou pelo menos trazendo um pouco mais para frente. Ele está falando lá do deserto, agora falando já de igreja gentílica, um povo que depois da dispersão do povo de Israel foi ministrado uma região chamada Galácia, que eram 10 cidades, Decápolis. 10 cidades que ouviram a mensagem de Paulo receberam Jesus pela fé. Eles entenderam, como é esse negócio? Não consigo, estou a vida inteira tentando ser bom, não consigo, como é que faz? Recebe Jesus pela fé e a justiça lhe é atribuída. Receberam e ficou tudo dominado. Daqui a pouco saem uns endemoniados religiosos,
lá de Jerusalém, vai para a Galácia, para dizer, tudo bem que vocês receberam Jesus, mas tem que continuar cumprindo a lei, senão não vai ser salvo. Aí assim, ó, Gálatas capítulo 1, versículo 6, você não precisa abrir para a gente ganhar tempo. É Paulo falando com a igreja da Galácia, ele diz assim: admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça. Aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem o Evangelho, estão abandonando aqueles que o chamou para seguirem outro Evangelho, que na realidade não é Evangelho. O que ocorre? Ele vai explicar. O que ocorre? Algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo, mas ainda, ou como Gauss diz, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Eu pergunto, qual foi o evangelho que Paulo pregou a essas pessoas que ele chegava a estar irritado porque elas estavam abandonando? Qual foi? Foi o evangelho da graça, que dizia assim: não é pela sua força nem pela sua obra, por aquilo que Jesus fez. Como é que eu recebo o Espírito? Não é pelo dízimo que você dá, nem pelas as esmolas que você faz. É pela fé, é crendo. Amém. Qual é a minha parte nisso, pastor? É crendo. Dízimo, oferta, boa obra, tudo isso, amados, é fruto da sua salvação. É verdade. Frutos da justiça, não é raiz. É verdade, amém. Diga obras. Obras. Não é raiz. Não é raiz. Obras. É fruto. É fruto. Amém. É verdade. O maior filântropo do mundo não vai para o céu pelas coisas que ele dá. Ele pode dar tudo que tem e ainda ir para o inferno. Porque a única coisa que desvia o homem do destino que o pecado criou, que é o inferno, é aceitar a Cristo e a sua obra. É verdade. Ah, mas eu dei tudo que tinha. Bom para quem recebeu e ruim para ti porque deu pela razão errada. Porque se dá pela razão certa, vai multiplicar, bem dizer, a 30, a 60 e a 100. É verdade, desse jeito. Mas se deu achando que era para comprar salvação, se deu mal. Ele diz, querendo perverter o Evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, e tem uma religião aí que diz que um anjo desceu e deu um outro Evangelho, né? Não quero entrar nesse mérito. Um anjo do céu pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes comunica um Evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Vou lhe desafiar a ler o livro de Gálatas, você vai perceber. Chegou uma hora que Paulo pegou Pedro pelo colarinho, figuradamente falando. Pedro era nada mais nada menos que das 3 colunas da igreja de Jerusalém. Pedro, Tiago e João. Só faltou um barquinho. Eram colunas da igreja de Jerusalém. Só que Paulo disse assim, quando você está aqui em Antioquia, você vive como se fosse gentil. Ou seja, sem as regras, sem as práticas. Agora, quando vem os que são lá de Tiago, que era o irmão de Jesus que pastoreava a igreja de Jerusalém, aí você começa a impor regras sobre as pessoas. Você é judeu e vive como gentil e quer que os gentios vivam como judeu. Diz que Paulo enfrentou ele cara a cara e disse, olha, lhe respeito, mas você está errado. Esse evangelho que você está pregando não é o evangelho da graça. Versículo 3 de Gálatas diz assim, ó Gálatas insensatos, capítulo 3, versículo 1. Quem os enfeitiçou? Ele tratou essa mudança de postura como uma coisa, um feitiço. Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Versículo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Aquele que lhes dá o Espírito, aquele que lhes dá o seu Espírito, com E maiúsculo, ou seja, o Espírito Santo, e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E sejam certos, portanto, que os que são da fé são aqueles que seguem os passos de Abraão. Amém. Você vê, Abraão, na antiga aliança, não perdeu o referencial de pai da fé. Por quê? Porque o que o colocou no patamar de justificado não foi o que ele fez, foi ele ter crido.
Crido em quê? No que Deus falou com ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Crido em quê? No que Deus falou com ele, ó, do seu descendente, o seu descendente vai ser como as estrelas do céu e a areia da praia do mar. Ou seja, vai se multiplicar muito. Mas eu quero que você mate ele. Como assim? Se era nele, então eu creio. Se Deus está dizendo que o meu descendente vai ser, do meu descendente vai vir uma grande prole, e agora ele está dizendo que vai matar, que eu preciso sacrificá-lo, então Deus vai trazê-lo de volta, porque aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Esse é o que Hebreus diz. Não, na verdade Romanos 4, falando de Abraão, vai dizer que ele teve por fiel aquele que fez a promessa, que é o Deus que vivifica os mortos e que chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. E Hebreus, quando fala dos heróis da fé, sabe Abraão, ele recebeu dentre os mortos o seu filho. Figurativamente, ou seja, no coração de Abraão ele matou Isaac, porque ele sabia que o Deus que prometeu é fiel, e o Deus que tinha dado um filho a ele com 100 anos e a mulher com 90, era capaz de trazê-lo de volta, porque ele disse que não era pelo seu enteado, não, como é que eu digo? Não era pelo seu filho bastardo, que seria o filho que ele teve com a escrava, que seria a descendência multiplicada, era por Isaac. O que colocou, amados, pastor, eu não estou entendendo nada, eu estou só dizendo a você que aquilo que você pensa que está lhe faltando como requisito para você descontar, não é isso, você já tem. Porque o que a Bíblia diz que tudo que eu e você precisamos é viver pela nossa fé. Amém. Graças a Deus. Amém. Está tudo pronto. Já. Sabe, mas quando a gente começa Aleluia. puxar demais o nosso próprio braço, a gente está negando o que Jesus fez. É verdade. Vou ler o último texto. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém. Ou seja, práticas sobre práticas é um jugo de escravidão. É verdade. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso deixem circuncidar, que isso era a exigência deles. Queriam, não, vocês recebem Jesus, mas tem que cumprir a lei. O primeiro cumprimento da lei era o quê? Todo macho nascido, primogênito de 8 anos tinha que ser circuncidado. E ele diz: foi para a liberdade que Cristo libertou, permaneçam firmes e não se deixem circuncidar, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declara o versículo 3: todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pelas coisas que fazem, separaram-se de Cristo e da graça caíste. Quando vocês estão entendendo a mensagem de hoje? Essa mensagem de hoje é uma mensagem de alívio. É uma mensagem de que Deus é o Deus que não muda, e Ele estabeleceu o que? O princípio de aceitação e de justificação. Lá no primeiro judeu, era pela fé. Abraão creu isso e foi crendo. E pastor, e as coisas que eu tenho que fazer, amados? As coisas que você temos que fazer, o testemunho que você temos que dar, isso é produto da salvação que nós recebemos. Tanto é verdade que as pessoas que tentam colocar o carro na frente dos bois nunca conseguem. As pessoas que tentam aceitação, que tentam projetar um testemunho apenas pelas coisas que fazem, sem considerar o que Deus fez por eles, na verdade nunca conseguem viver de tal forma que as pessoas olhem para ela e digam: realmente a vida de fulano é diferente. Porque não tem ser humano nesse mundo. Tanto que Jesus disse isso: ó, o menor de vocês no reino de Deus é maior do que o maior que viveu antes da graça. Porque o melhor homem que viveu na época da lei, ele não desfrutou de justificação, porque isso não foi uma coisa que foi alcançada pelo homem. A Bíblia diz: aqueles que receberam. Quem recebeu? O que é receber? Olha, pega aqui essa máscara. Quanto ele me pagou para fazer isso? A única coisa que nós precisamos fazer para receber, amados, é estender a mão. Porque se alguém está dizendo para você receber algo, é porque ele tem prontidão para lhe dar. Obrigado, Pai. Ele tem disposição para dar. Obrigado, Senhor. Eu recebo. A Bíblia diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, pastor, eu queria tanto me livrar desse vício. Eu queria tanto que essas coisas não tivessem na minha vida. Eu vou lhe dar o caminho. O problema nosso, mas e da maioria das pessoas, é que a gente quer tratar os efeitos e não a causa.
não é de outro mundo, não é de outro planeta que um pecador peca. Não é de outro mundo que uma pessoa que está debaixo da influência do pecado, porque a Bíblia diz que pelo pecado a morte reina, morra antes do tempo, contrai todo tipo de doença. Não é ruim, não estou dizendo que é bom, eu estou dizendo que não é antinatural, porque isso é a natureza onde ele está. Agora, quer resolver essas coisas? A forma é, você como um ramo, você se conecta à videira, como um ramo injetado. Aí você começa a receber vida dela. Amém. Não pensa nunca, eu vou largar isso, aquilo, aí depois eu vou para Deus. Tolice. Você vem para Deus e porque você está recebendo a sebe da vida, aí você consegue largar isso, aquilo. Amém, é desse jeito. Vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de trair, vou parar de fazer isso. Não vai, é tolice. Você vai criar uma imagem para que as pessoas vejam você e pensem que você é aquilo. Ninguém consegue. A ordem é, eu venho para Deus e Ele me alivia. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tanto que a gente até criou um versículo apócrifo, tipo parafraseando esse, quer dizer, venha como estás. Isso não está na Bíblia, mas é uma parafrase desse texto aqui. É uma parafrase popular desse texto. Vinde. Como? Quando eu melhorar. Tolice. Ninguém vai melhorar se não se conectar com a ajudadora. Ninguém vai ter vida se não se conectar com a fonte. Ninguém vai se livrar dos vícios se não se libertar da condenação. O que é a condenação? É o senso de culpa que mantém cada pessoa que está debaixo da imposição do pecado. Porque quando você mergulha para o pecado parece que é a melhor coisa que tem, mas quando você sai de lá, você sai sabendo que está devendo. E a única garantia que as pessoas vão continuar repetindo os mesmos erros é se elas estiverem debaixo de condenação. Agora, quando elas se encontram com Jesus, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, não é se alguém está no templo, se alguém está em Cristo, é se alguém foi batizado nele. O que é ser batizado? É um dia eu ia ali na piscina. Não, mas isso ali é o batismo nas águas. Ali é só a evidência, o testemunho do seu novo nascimento. Ser batizado em Cristo é estar imerso nele. Amém. Amém. A Bíblia diz, quem se batizou em Cristo, de Cristo se revestiu. Não é quem se batizou nas águas. Quem se batizou nas águas testemunhou publicamente que um dia já se batizou em Cristo. Quantos estão entendendo? Amém. Aí a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é como se ele fosse um lugar. Amém. É nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu estou aqui para dizer, pare de fazer força. Amém. Porque a força que você está fazendo é para remover coisas que Jesus já removeu. Amém. É verdade. A depressão que tem oprimido a sua vida é em função de coisas que na verdade Jesus já sofreu por elas. Qual é a exigência de Deus para mim e para você hoje? É a única coisa que Deus não pode fazer por mim e por você, mas é abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. É verdade. Deus pode entrar em qualquer lugar sem abrir? Claro que pode. Mas Ele decidiu que não ia fazer isso. Ele está esperando que nós abramos a porta para que Ele entre. Ele está esperando que a gente, amados, tem gente que não aguenta mais tentar. Tem gente que não aguenta mais repetir os mesmos erros. Tem gente que está usando as suas últimas forças, de boa vontade, com um coração verdadeiro, mas cada vez que se vê, dá um passo atrás, supostamente no progresso que queria dar. É como se toda a sua força tivesse ido embora e agora você vai recuperar tudo de novo. Sabe como Jesus olha para isso, amados? Com peso. Jesus olha para isso e diz assim, poxa, eu sofri aquilo ali e ele está sofrendo de novo. Eu paguei por aquilo ali e ele está pagando de novo. Aí o diabo mantém as pessoas longe da igreja, mantém as pessoas longe do conhecimento, porque as pessoas pensam que o que vai libertá-las é se um fogo cair do céu, se um anjo aparecer. Mas a Bíblia diz, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, a sua igreja tem culto de libertação? Eu digo, tem, todo ele. Parece pretensão, porque as pessoas acham que culto de libertação é só aquele onde você faz uma fila, impõe as mãos sobre as pessoas, ali a unção despedaça o jugo. Realmente aquilo que está sobre a pessoa vai sair, mas a Bíblia diz que se uma opressão sai de uma pessoa, isso não sei o que diga, a Bíblia que diz, se uma opressão sai de uma pessoa e ela não preenche aquele lugar, aquele demônio vai passear pela terra e vai procurar aquele lugar que era dele. Diz que quando ele volta traz 7 espíritos piores que ele, e é por isso que a condição segunda é pior do que a primeira.
É por isso que nós não capitalizamos, a gente não investe em cima do sensacionalismo de dizer, vem aqui, eu vou impor as mãos e tudo vai estar resolvido. Não, eu vou impor as mãos sobre você. A unção despedaça o jugo que está te prendendo vai te largar e vai te deixar livre. Para quê? Para administrar essa nova condição, estando em Cristo, se alimentando da palavra, porque a unção pode até libertar, mas o que mantém livre é o conhecimento. Glória a Deus. É desse jeito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o conhecimento que está libertando a minha e a sua vida hoje é: pare de se debater enquanto você tem força e gaste força na coisa certa, se dobrando nos pés do Senhor. Porque o que faz com que o homem seja como um arbusto solitário no deserto, que não vê quando vem o bem, é ele insistir em fazer as coisas como pensa que é certo, é ele insistir em fazer as coisas na força do seu próprio braço. E onde Deus vê alguém se assenhorando, ele tira o seu senhorio. Onde Deus vê alguém se colocando sobre as circunstâncias, ele não se vê necessário daquilo. E se você quer a manifestação de Deus, Deus só se manifesta onde ele é desejado, onde ele é querido. É verdade. Onde o seu senhorio é reconhecido. Amados, eu preguei aqui quando falei sobre rompimentos. O primeiro texto foi: quer receber provisão de Deus, largue de ser orgulhoso. Às vezes não receber uma cesta básica é orgulho. Às vezes não receber uma oferta, 10, 15 reais é orgulho. Ah, tá pensando o quê? Tá pensando nada, irmão. Se alguém vai te dar uma oferta, vai te dar uma cesta, não está pensando nada. Ele só sabe que aquilo que sai da minha mão para a sua cria uma legalidade no reino do Espírito, para Deus abrir as janelas do céu e derramar sobre nós bênção tal, da qual nos advenha toda a abastança. Aleluia. Amém. Obrigado, Pai. Aleluia. Agora não te ilude. Deus não vai atuar num ambiente onde o senhorio dele é menor do que a sua tola consciência de que sabe das coisas. Então sejamos humildes, amados. Deus tem movido coisas e pessoas para dizer a nós: vá por esse trilho, vá por esse caminho. A gente prefere: não, tenho que fazer isso, vou jejuar 18 dias, vou fazer. Tolice, mas isso são trocas mentais. O sacrifício que precisava ser feito, Cristo fez. Quer jejuar? Jejue para se tornar espiritual, para ficar sensível à palavra de Deus, para não dar a totalidade da sua carne, para aprender a palavra. Agora não pense que jejum é algo que lhe torna mais crente, mais santo, mais justo, ou que vai fazer Deus lhe dar algo porque você está dando aquilo a ele. Tolice. O justo viverá pela sua fé. Amém. Amém. Não é pelo seu jejum, não é pela sua fé. Fique de pé. Aleluia! Aleluia. Aleluia. É desse jeito. A primeira aliança foi a aliança da fé. Abraão creu, e a Bíblia diz: um testamento não pode ser ratificado depois de estabelecido. A lei veio por causa da dureza do coração das pessoas, mas todas as vezes que Deus provisionou o livramento foi por causa de fé. Quando Moisés ficou diante do mar, ele disse: Senhor, e aí? A resposta de Deus foi interessante, porque tem coisas que a gente fala para Deus, mas tem coisas que a gente fala direto para a circunstância. Quando ele disse: Senhor, e aí? Ele disse: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ele estava dizendo: você tem que falar com a sua oposição, não é comigo, eu estou aqui a seu favor. Eu vou orar. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado porque isso é tão bom, tão bom. Nós estamos diante de Ti, abrindo mão, Pai, de qualquer área de intransigência, de dureza. Pai, nós abrimos mão desse padrão religioso que nós aprendemos, meritório, onde a gente fica correndo atrás de resultados para se sentir aceito e não conseguimos produzir nada, porque os nossos acertos, a nossa produção, aquilo que a gente faz, a Tua palavra diz que é fruto da justiça que nos alcançou. É verdade. Nós fazemos boas obras, boas coisas, vivemos de forma correta, não para ser salvo, mas porque fomos salvos. Obrigado, Porque o Senhor nos Pai. deu É condição desse de jeito. viver a verdade do Evangelho. Eu sou grato por cada pessoa que veio aqui hoje, por esse dia quente de Pelotas, mas principalmente pela a sua presença na pessoa, na pessoa do Espírito, que é capaz de ministrar o que eu não pude, que é capaz de fazer o que está fora da minha competência. E eu sei, Pai, que a unção da palavra já despedaçou o jugo. Já despedaçou o jugo. Amém. Vocês estão livres, recebam direção. Amém.